Boa noite, amigos, amigas. Mais uma sexta-feira de tratamento no Cantinho de Jesus. Gratidão a esse Pai de amor e bondade, por esse nosso encontro. Nós estamos vencendo, não estamos? Nós estamos assim, né? Eu estou achando que nós estamos caminhando bem. né? Acreditando mais, conectando mais, percebendo a importância de nos ocuparmos das coisas espirituais. Como bem disse o Ricardo, né? Desconectando das coisas materiais. Isso é tão importante, viu, gente? Ele trouxe a parábola do rico e o Lázaro, né? Que é uma parábola que Jesus traz, dando para a gente uma grande noção de um porvir, de um futuro. E a gente precisa antenar para as dicas que Jesus nos oferece. Né? Nós vamos falar da lição Paciência do livro Os Prazeres da Alma. E aí a gente vai pensando nas lições, vai meditando, e aí me veio a seguinte pergunta: a paciência é um prazer da alma? Da alma. A paciência é um prazer da alma? Nós trabalhamos a alegria. A alegria é um prazer da alma? Nós trabalhamos o desapego. Desapego é um prazer da alma? Nós trabalhamos a sabedoria. A sabedoria é um prazer da alma? Olha que interessante, né? E a gente vai falando, aí depois é que o negócio encaixa, né? Porque o livro se chama Os Prazeres da Alma. Então, alegria é sim um prazer da alma. Desapego, menos preso às coisas materiais, é um grande deleite para a alma. Interessante isso, a sabedoria, como é bom conhecermos. E aí a gente lembra de Jesus falando, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E agora nós estamos falando da paciência. Falamos semana passada da paciência de Deus criando o universo. O Papai do Céu é paciente, né, gente? É paciente conosco. Mais um ano ele vai nos dar. Já pensaram nisso? Papai do Céu vai dar mais um ano, mais um dia para nós. Todos os nossos projetos para o ano que vem se baseiam na competência divina, não é assim? Eu só planejo a virada porque eu sei que o Papai do Céu vai providenciar a virada, não é? Não é assim? Olha que interessante isso, né? A gente nunca acha que a virada vai acontecer de uma forma automática. Não. Papai do Céu, com todos os seus prepostos, o Cristo, todos os benfeitores, vão providenciar o dia 1º de janeiro de 2024. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer isso. Mas primeiro, nós precisamos contar com o trabalho de Papai do Céu. Eu gosto de lembrar daquele fato bacana, né? A gente levanta o pé para dar o passo e quem é que coloca o chão, gente? Quem que coloca o chão? Olha que curioso isso, né? Até a gente demora um tempo para poder entender essa presença da obra divina. A da obra divina. A gente tem essa dificuldade. A gente só, repetindo, a gente só faz projeto porque a gente conta com a competência de Deus. Só. Porque se ele resolver, acabou essa brincadeira de planeta Terra, onde é que nós vamos? Claro que ele também já providenciou outro, né, gente? Claro. Isso sempre faz parte dessa providência divina. Então a gente pensa em paciência, a gente precisa entender que é um investimento divino na matéria,
nos benfeitores espirituais e em nós. Sempre aquela ideia de nós saindo da ignorância, sem saber e caminhando para a sabedoria. Sempre. Esse é o nosso projeto. E Papai do Céu tem a paciência de nos ofertar todas as condições para que a gente faça essa subida da montanha da melhor forma possível. Ah, vamos escorregar? Tudo bem, mas eu vou estar colocando o chão, né? Você escorrega, mas eu estou ali te segurando. Ah, eu quero subir mais rápido. Pode vir, que eu vou providenciar situações melhores para você subir. Eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero fazer. E Deus sempre atuando nessa condição para nós. Eu acho sensacional a gente ter cada vez mais a nossa mente aberta para a presença divina em tudo. A presença divina em tudo. Por isso que a gente recomenda, né? Os espíritos superiores recomendam: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Nós estamos respirando, nós estamos andando, nós estamos aqui para passar pelo tratamento. Vocês viram que eu sou a pessoa que mais precisa do tratamento, né? Porque eu não falto, né? Vocês já perceberam isso? Eu sou super necessitado desse tratamento. Não posso faltar. E aí a gente começa a se conectar e percebendo como a providência divina nos ama. No livro Nosso Lar, que eu acho que todo mundo aqui já leu, quem não leu, vale a pena reler, a nossa querida Dona Laura, ela fala que o universo inteiro se constitui de amor. A pedra ama, os insetos amam, os animais amam, a vegetação ama. Quando a gente faz alguma coisa direito, nós estamos externando amor, dedicação, carinho. Olha que interessante isso, né? Nada é feito sem amor. Nada existe sem amor, sem a dedicação do outro. E quando nós dedicamos a alguém, nós não dedicamos porque a gente gosta desse alguém? Não é assim? Então, quando a planta, a árvore, faz a fotossíntese, que é uma competência dela, ela faz aquilo para nos beneficiar. Então ela não está nos amando, não está ofertando para nós esse ar, e isso não é um ato de amor? Olha que sensacional, né, gente? A gente vai cada vez mais se conectando a essa obra maravilhosa de Papai do Céu. Vamos ao texto, Os Prazeres da Alma, o livro A Psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo nosso querido Hamed. Paciência 2. O benfeitor fala para nós: o despertar da religiosidade proporciona a paz de espírito. O despertar da religiosidade proporciona a paz de espírito. Paciência é um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. Tá? Isso aqui é o preâmbulo da nossa conversa. Aí ele vai falar para nós assim: quem atingiu a essência do sagrado, quem atingiu a essência do sagrado, que é o sagrado para nós? Sagrado é aquilo que é muito importante. Muito importante. Não é? Vale dizer que é o nosso Papai do Céu, que é Deus? Vale. Nós o conhecemos? Não. Do jeito que deveríamos. Né? Conhecemos um pouquinho. No Evangelho, Jesus fala assim: só viu Deus aquele que desceu dos céus. Assim? E é interessante que na obra dos Espíritos, no livro dos Espíritos, os Espíritos falam muitas vezes que eles não sabem tudo.
Eles não sabem tudo. E aí outro dia eu estava pensando sobre isso, lembra por que esses caras, né, com toda a intimidade, né, esses caras, né, criam uma intimidade com os outros, né, esses caras que responderam, não sabem tudo, por que que eles é que estão respondendo? Eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí eu fui ler o Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, que fala da progressão, né? Espíritos puros, né? Assim, toda aquela escala. Aí eu, entendi. É porque os espíritos que ditaram o Livro dos Espíritos, a codificação, eles também estão no mesmo plano que nós. Eles não são os espíritos do planeta regenerado, não são os espíritos do planeta ditoso, não são os espíritos... Não, eles não são, eles são da provas e expiações. Então, o que eles falam, muitas das vezes, está dentro dessa faixa. Eu falei, entendi agora. Né? Porque, repare que se fosse Jesus respondendo as perguntas do Livro dos Espíritos, as respostas seriam outras, gente. Seriam outras. Né? Imagina a resposta do conhece a ti mesmo. Aí eu lembro de outra, olha só como é que as coisas vão se encaixando. Quando Pilatos pergunta para Jesus assim, o que é a verdade? Jesus respondeu? O quê? Ele não respondeu. Por que ele não respondeu? Porque Pilatos não tinha condições mentais para entender a sabedoria, a verdade do Cristo. Então Jesus falou assim, eu vou ficar caladinho, senão eu vou dar nó na cabeça desse meu irmão, ele não vai dar conta. Aí Jesus se cala. Isso serve para nós muitas das vezes também. Quando algum companheiro, né, familiar e tudo, chega para a gente e quer nos apertar com relação à nossa caminhada, muitas das vezes a gente precisa ficar em silêncio. Paciência, né? De lá na frente ele ter condição de entender aquilo. Aí você fala, sabe quando você me perguntou aquilo há 2 milhões de anos atrás, há 200 anos, há 100 anos atrás? A resposta está aqui. E a gente precisa ter paciência conosco no desenvolvimento do nosso intelecto e com os outros também. Então, essa paciência, esse entendimento, ele precisa ser constante o tempo todo. Quem atingiu a essência do sagrado entendeu que a autêntica religião é, acima de tudo, uma realidade interna. Sensacional isso. A autêntica religião é uma realidade interna, não é externa. Uma realidade interna. Porque ela expressa as nossas mais íntimas relações com Deus. E aí a gente vai na tradução da palavra religião, que é religar com o divino, religar com Deus. Estávamos afastados e agora estamos fazendo um movimento de conexão com Ele. Não é isso? Tarefa boa, tarefa positiva. Não é? A gente, nesse momento, percebendo a desconexão e buscando se aproximar dele. Então, é um processo íntimo. E aí continua ele a dizer, o despertar da religiosidade proporciona a paz de espírito. O despertar da religiosidade proporciona a paz de espírito. Aí eu fui lá no prefácio do Nosso Lar, o Emmanuel, em 1943, lá em Pedro Leopoldo, ele fala assim sobre o livro. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a própria consciência. A maior surpresa é eu me ver. Eu me ver. Na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Nós, quando desencarnarmos, vamos dar de cara com isso. O que nós criamos para nós. Um céu, ou um purgatório, ou um abismo infernal. Como está minha mente? Está no céu
pensando nas coisas boas, considerando as coisas maravilhosas, agindo no bem, porque não adianta pensar e não agir, não é assim? Cada um segundo as suas obras. Nós estamos construindo isso. E aí nós vamos dar de cara com essa consciência. Poxa, eu estou num lugar todo claro. Ah, eu estou no céu. Não, mas eu estou num lugar todo sombrio. Estou no inferno. Eu vou me encontrar, vou me deparar com essa situação. Vem lembrar o livro, o André Luiz, vem lembrar que a Terra é oficina sagrada. Gente, isso é primordial para a gente. A Terra é uma oficina sagrada. E que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. O Emmanuel falando sobre a história do livro. Guarde a experiência do André Luiz no livro da alma. As manotas do André Luiz, né, gente? Porque o livro é cheio de manota do companheiro. Guarde-as para que a gente não repita. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana. Não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão, todos somos cristãos, gente? Todos nós somos cristãos? Que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. Não é o pastor, não é o padre, não é o palestrante, não. Devemos estar ligados diretamente ao Cristo. E que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Olha que interessante, né? Ah, eu sou espírita. Tá. Mas essa condição de espírita me lembra que eu tenho que ser cristão? Essa condição de cristão me lembra que eu tenho que ter uma religiosidade, não uma religião? Religiosidade são atos, ações, práticas, conexão com o divino. Então, isso é muito interessante. A gente pensar nessa situação. Nós estamos mais espiritualizados? A perguntinha básica, né? E aí ele continua dizendo: paciência é um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidades, visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. Interessante isso que Hamed traz, porque ele propõe para a gente a calma, a paciência íntima e a paciência nas situações e nas experiências do dia a dia. Saio de casa para trabalhar. Eu sei que o trânsito vai estar complicado. Eu sei que o ônibus vai estar cheio. Eu sei disso, eu não sei um monte de coisa que acontece na minha manhã. Como eu vou me comportar? Como? Porque é muito interessante isso, porque quando você está no coletivo, ou está no metrô, ou está no seu carro, na rua, se alguém buzina, você também tende a buzinar. Se dentro do ônibus alguém reclama, você começa a entrar naquela conversa. Não é assim? Então a gente precisa ter uma boa conduta paciente frente a essas situações conflituosas que nós vamos viver. Nós precisamos saber passar por ela. É isso que ele está falando. Por isso que a paciência é um prazer da alma. Porque você não se deixa abalar, nem se complicar numa situação que é aflitiva. Você para, você se tranquiliza. Não, peraí, eu saio de casa na hora do rush, na hora que está todo mundo indo trabalhar, é isso que eu vou ter que enfrentar mesmo. E eu
como cristão, eu vou fazer prece durante todo o período. Vou escutar uma boa música, vou me tranquilizar. Eu vou fazer esse trajeto ser um trajeto de paz. Mas todo mundo do nosso lado vai estar agitado. E nós precisamos estar pacientes conosco, porque na semana passada, no dia anterior, antes de estudarmos o Evangelho, estudarmos a lição, a gente ia para o trabalho agitado, irritadiço. Não era assim? Agora a gente tem uma nova postura para vivenciar. Na nossa mente entrou um novo conhecimento. Esse novo conhecimento ele necessita ser utilizado. Não pode ser arquivado. Não pode ser arquivado. Ele tem que ser utilizado. É bacana isso, né? Desafiador. E aí o Hamed continua dizendo: Carl Gustav Jung desenvolveu uma teoria fascinante, uma análise notável, que contribuiu efetivamente para aperfeiçoar o comportamento e pensamento humano. Todo mundo lembra do nosso querido Jung? Grande psicólogo, psiquiatra, que veio trazer para nós uma visão diferenciada sobre o ser. Trouxe uma obra maravilhosa. Aí a gente fica pensando, ele reencarnou com esse propósito? Certamente. Não é assim? Certamente. Veio com o propósito de trazer para nós luz sobre as questões da psique, do ego, do self. Ele veio com esse trabalho e fez um trabalho maravilhoso. Hoje, Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, outros comentam que precisamos pegar essa instrução do Jung e conectar com a ciência espírita. Isso falta na sua obra, porque a obra do nosso querido ainda é muito voltada à questão do corpo. Ele não identifica as mazelas do espírito. Olha que interessante isso, né? Então nós precisamos fazer essa união. Muitas das reflexões que ele trouxe se baseia na observação puramente do ser encarnado. E aí os grandes pensadores hoje, porque não tem aquele momento de desenvoltura, de desenvolvimento, então estão conectando, principalmente Joana de Ângeles, a obra maravilhosa que ela traz com o Divaldo Pereira Franco, ela faz essa conexão. A gente que já conhece a origem das nossas mazelas, origem das nossas dificuldades, que estão, a maioria delas, em nossas outras reencarnações. E o nosso querido Carl Gustav Jung não sabia disso, né, gente? Ele só não sabia. Então ele não fez essa conexão. E o Hamed traz para nós a contribuição desse nosso querido amigo. E ele fala que o Jung, desde a infância, foi influenciado de forma marcante por questões religiosas e espirituais, porquanto seu pai e vários parentes eram pastores luteranos. Muita religião, pouca religiosidade, ok? Conseguimos fazer essa separação? Estudou e investigou profundamente a natureza humana, dedicando-se também à análise das filosofias orientais e da mitologia. Jung é considerado um sábio instrutor. Estudou medicina, mas jamais abandonou o compromisso de manter o interesse pelos fenômenos psíquicos. Mas jamais abandonou o compromisso de manter o interesse pelos fenômenos psíquicos e pelas ciências naturais e humanas. Foi um psiquiatra por excelência, um missionário que pesquisou os distúrbios da personalidade, contribuindo para o entendimento dos diversos aspectos do comportamento humano e colaborando para o crescimento e enriquecimento das criaturas em sua trajetória de iluminação individual. Gente, é interessante como que a ciência
e as informações espirituais, elas vêm de forma gradativa. A gente olha a Bíblia 2.000, 3.000, 5.000 anos atrás, quando na sua Gênesis fala assim: Deus criou o céu e a terra. Para aquele povo, aqueles pastores de ovelha, para eles aquilo era sensacional. Era sensacional. Hoje, nós não nos satisfazemos só com essa informação. A gente quer saber como foi essa criação, não é isso? E a espiritualidade, como hoje temos condições psíquicas de entender, elas já trouxeram para nós como é que é e como é que está sendo essa criação do universo. Como é que foi que Deus criou o céu e a terra? Naquela época, acreditava-se que foi um dia. E hoje a gente já tem a certeza que não é um dia terreno, né? 24 horas. Né? Pode ser até um dia celeste, né? Assim? Mas 24 horas não foi. Então, cada vez mais a gente vai observando que vem novas informações para que a gente, conectando, vá aumentando o nosso saber. Jung fez parte desse processo. Hoje, a sua obra faz parte desse desenvolvimento sensacional. E Hamed fala, o Dr. Carl Jung, como todo indivíduo que utiliza a lógica, a coerência e a razão, sentiu-se distanciado da devoção religiosa, alicerçada no pietismo, que é uma afirmação da superioridade da fé sobre a razão. Ele afastou-se das experiências teológicas e das prescrições litúrgicas de seu pai e de seus outros parentes, que preconizavam a permanência incondicional pela letra da convenção, e foi em busca do Espírito de Deus como uma realidade viva. A religião, diz Hamed, vai muito além dos limites do intelecto. No entanto, não o refuta nem o contesta. A genuína religiosidade não se vincula a nenhuma organização externa. Aqui ele está falando diretamente às instituições religiosas. A religiosidade genuína, a conexão com Deus. Gente, vocês sabiam que foi por isso que os judeus queriam matar Jesus? Sabiam que foi por isso? Porque Jesus dizia que o reino de Deus estava dentro de nós. E os doutores da lei ficaram assustados com isso. Assim, se isso se propaga, ninguém mais vai vir ao templo. E o nosso negócio? E o nosso negócio? Vai acabar. Jesus pregava que as boas obras tinham que ser feitas em qualquer lugar. O templo, o planeta, é o templo de Deus. Não é necessário que se vá a um templo para adorar a Deus. Isso na cabeça dos judeus, falou assim, nossa, agora acabou. Se isso pega, como é que nós vamos fazer? E hoje, será que nós ainda temos aquela ideia? Que o momento de nos conectar com Deus é somente no templo? Na casa espírita? Será que é isso que está na nossa cabeça ainda? A gente precisa refletir sobre isso. Porque Deus está em todo momento. Jesus, lá no Evangelho, pergunta para ele, Senhor, ensina-nos a orar. Como é que foi que ele fez, gente? Vocês lembram? Vá para a igreja, fique de joelho. Foi isso que ele falou? Como é que ele ensinou a gente a orar? Olha só que interessante isso, né? Quando a gente vai analisando o Evangelho. Pede para a gente, em qualquer lugar, sentir a necessidade de me conectar com Deus, quero orar, quero conversar com Deus, não é isso que está lá no Livro dos Espíritos? Que a oração, a prece não é uma conversa com Deus, não é pensar em Deus, sentir a vontade. Eu preciso ir no templo? Eu preciso ir na sinagoga? Eu preciso ir na casa espírita? Não. Jesus recomenda, feche as janelas, que são os olhos, né? Pare de enxergar as coisas externas.
feche a porta, que é a boca, não é assim? Feche o olho, feche a boca e entre dentro de ti, que o Pai estará te aguardando lá dentro. Olha que interessante isso, hein? Olha o ensinamento de Jesus. Curioso, forte, direto. E a gente entendeu isso? A gente não entendeu. Né? Onde eu estarei conectado com Deus? Em todo lugar que eu estiver pensando no que é bom. Olha que desafiador. Então a minha casa é um templo? É. O meu trabalho é um templo? É. A rua é um templo? É. O bar é um templo? É. Todo lugar é um templo. Jesus fala isso Emmanuel, fala isso no prefácio no Nosso Lar, na verdade dos Mensageiros, ele fala assim que para o Cristo não há distinção entre oficina e o templo. Não há distinção. Jesus o tempo todo estava orando. Vocês lembram quantas vezes ele foi no templo orar, gente? Vocês lembram na Bíblia? Ele não ia na templo orar, ele ia no templo para ensinar. Quando ele ia orar, ele fazia o quê? Se retirava. Ia para o alto, ia para um campo, ia para um lugar tranquilo e conversava com Deus. Bacana isso, né? Porque o templo, como nós estamos fazendo aqui agora, é um lugar de estudo sobre o Evangelho do Cristo. Aqui é um lugar de estudo, de reflexão. E Jesus o tempo todo, no seu Evangelho, ele quer que a gente reflita sobre a nossa caminhada. Vou relembrar um fato, eu adoro essa passagem. Jesus com a mulher adúltera. Todo mundo lembra dessa passagem, não lembra? Como é que Jesus salvou a todo mundo que estava ali? Como é que ele salvou? Porque ele não salvou só a mulher, não, salvou? Olha que interessante isso. Pergunta para ele, né? Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Foi pega em adultério. A lei de Moisés manda fazer isso. E tu o que fazes? Aí Jesus para, a paciência, né? Tranquiliza, não responde, né? A gente tem uma mania de responder rápido, né, gente? A gente tem uma mania de ser instantâneo, né? Cuspindo palavras sem pensar. Opa, Jesus ensina. Situação conflitante, para. Pensa sobre ela. Por isso que ele agacha. Precisamos de um tempo. Situação conflitante. Situação que me tira do sério. Para, reflete. Aí eles perguntam de novo. Aí ele levanta. Ele levanta. E aí ele nem responde que sim nem que não. Não é assim? A resposta do Cristo não é sim nem não. Qual que é a resposta do Cristo? Mas que resposta esquisita. Aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Que resposta esquisita. Vocês não acham, não? Porque ele não respondeu nada. Respondeu? Não respondeu nada, ué. Isso! Ele coloca a gente para pensar. E quando nós pensamos, refletimos, nós normalmente nos salvamos das situações equivocadas. Porque se ele responde sim ou não, como nós, né? Você pergunta pra ele, fulano está fazendo uma coisa errada. Eu mando ele embora ou eu fico com ele? Não é assim? Não, manda ele embora. Não é assim? Não tem esse automatismo? Não. Reflita. Pense. Aí, olha que legal, gente. Jesus salva a mulher adúltera. Jesus salva os doutores da lei, porque eles já estavam com a mão cheia de pedra. Porque aquilo, gente, para eles era um prazer. Sabiam disso? Aquelas pessoas que estavam ali curtiam apedrejar o outro, assassinar o outro.
Jesus salva aquela mulher, os doutores da lei e todos os presentes com uma reflexão. Olha que sensacional! O Cristo nos salva dos nossos equívocos quando nós pensamos sobre como devemos agir, considerando o nosso passado. Porque Jesus é muito malandrinho, né? Malandrinho não, isso é competência, né, gente? Não é competência que ele fala assim, olha para o seu passado, olha o que você aprontou. Aquele que estiver limpo, sem equívoco, que nunca se equivocou, que nunca errou, que haja dessa forma. Olha como é que a salvação vem, né? A gente fica buscando a salvação e a salvação está no nosso modo de pensar, de agir. Nós devemos nos salvar desse Telmo antigo, desse Telmo velho. Eu preciso me salvar dele. Gente, o Telmo velho o tempo todo quer que eu dirija igual um doido, quer que eu brigue com todo mundo, quer que eu faça isso. Eu preciso brigar com ele. Eu falei, não, você não vai ter mais lugar na minha vida. Você não vai ter mais lugar na minha vida. Eu quero o novo. Bacana isso, né? Quando a gente reflete um pouquinho. E aí, ele continua dizendo, a genuína religiosidade não se vincula a nenhuma organização externa. Ela nos remete ao despertar íntimo, ao relacionamento com a própria alma. Da mesma forma, diz o Hamed, Allan Kardec, como homem de ciência que era, educado em Yverdon, na escola de Johann-Heinrich Pestalozzi, célebre pedagogo suíço e discípulo de Jean-Jacques Rousseau, asseverou, abre aspas, não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, acima de tudo, compreender. Por que fulano está na rua pedindo dinheiro? Por que fulano está na casona grande e não dá dinheiro? Não é assim? Perguntas. Outro dia nós fomos fazer a campanha do quilo, né, gente? Foi muito interessante. Nós tivemos uma experiência mediúnica. A companheira bateu a campainha e falou, bom dia, é da campanha do quilo, a família gostaria de nos auxiliar? Aí uma voz mediúnica respondeu assim, não tem ninguém em casa não. Não é mediunidade isso, gente? A voz, né? Não tem ninguém em casa não. Não é? Isso aí é uma experiência mediúnica, não é? Aí nós fizemos, realmente não tem mesmo não. É muito gostoso a gente ter essas experiências, né? E a gente repara que, independente da condição social da pessoa, tem gente que a gente precisa entender e ter a paciência, nós estamos falando de paciência hoje, de que ela não tem mesmo o que dar, mesmo naquela casa, mesmo sem casa, não tem. E a campanha do quilo normalmente, o que acontece? Quando a gente vai para não pode falar favela mais, né? Tem que falar o quê, né? Aglomerado. As palavras. Comunidade, isso. Então, nós vamos na comunidade, a gente volta com o carro abarrotado. A gente vai nos bairros melhores, normalmente a gente vai só caminhar e distribuir folheto, não é assim? É a verdade, gente. A gente que faz isso todo sábado, há anos, isso é uma constatação que a gente tem. Nada contra, mas a gente precisa compreender. Por que na comunidade as pessoas são mais solidárias? Porque elas sentem falta. Por que os companheiros lá da outra região não são solidários? Porque tem a fartura. Então não tem necessidade, não vê a necessidade alheia. O Ricardo falou no início aqui a parábola do rico e do Lázaro. Não é assim?
Jesus, gente, olha, o que eu tô falando, Jesus já falou há 2000 anos atrás, né? Eu achei que é novidade o Theo tá falando isso, né? Não, Jesus já falava isso lá. Aqueles que têm mais condição têm dificuldade. Olha que palavra bonita, né? As pessoas têm dificuldade, por isso que elas falam, não tem nada não. E é interessante que quando eu faço, bato na porta, né, a pessoa fala que não tem nada não, aí eu falo assim, pode ser um rolinho de papel higiênico, pode ser um sabonete, pode ser uma pasta de dente, né? Eu tento assim, né, dar a chance para que ela, né, contribua. E aí a gente chega em algumas casas, gente, é maravilhosa a campanha do quilo, eu me empolgo. Chega numa casa, a companheira bateu lá e o menino respondeu, não, hoje não. Aí o pai saiu, não, peraí. Olha pro menino, meu filho, você esqueceu? Aí ele, de quê, papai? Que toda vez quando a gente faz compra, eu não compro as coisas do quilo e não fica lá no armário separado? Busca lá, meu filho. É mesmo, papai, desculpa, eu esqueci. Olha só, gente, como é que é bacana a gente perceber que tem pessoas que fazem questão, ela compra além para aquele dia da campanha. São coisas maravilhosas que acontecem no nosso sábado de manhã, sabe? Vale a pena. Aqui na casa também tem, viu, gente? Quem tiver disponibilidade, domingo de manhã, né? Domingo de... Júlio, domingo de manhã. Agora, esse mês, agora o anterior que vai ser agora. Terceiro domingo normalmente, né? Ótimo. Então vamos voltar aqui ao nosso querido. A fé cega não é mais desse século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos crer por crer, sem buscar compreender. Gente, a gente precisa saber das coisas, compreender. Porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Fulano, por que você torce para tal time? Porque meu pai torce. Fulano, por que você bebe isso? Porque todo mundo bebe. Fulano, por que você faz isso sexta-feira? Porque todo mundo faz. Isso é bom? Não sei, mas todo mundo faz. Quantas vezes a gente já não escutou isso? Quantas pessoas não se comportam dessa forma? Será que essas pessoas são livres quando a gente pensa no livre-arbítrio? A pessoa que faz, porque todo mundo faz, será que ela é livre? Ela está usando do seu livre-arbítrio? Será que ela está usando do seu raciocínio? Será que estamos usando? Então, por isso que o Hamed traz Jung, traz Kardec, traz Pestalozzi, professores que tiveram o intuito de fazer com que a gente buscasse compreender. Não é aprender, não, gente. É compreender. As aulas do nosso querido professor Pestalozzi, lá na Suíça, ele pegava os meninos, iam para debaixo, para o campo, e ensinava matemática debaixo do pé de laranja. Conta quantos tem do lado de cá. Aí eles, aprendendo a contar, né? 1, 2, 3, assim. E ele misturava as turmas, os pequenos com os médios e os grandes, misturava todo mundo. Para todo mundo aprender em conjunto. Então, os pequenos, um estava contando, aquele que não sabia contar estava aprendendo como é que conta. Era sistema de Pestalozzi. Aí ele falou assim, contou tudo? Quanto tem daqui para lá? Tanto. E quanto tem daqui para cá? Tanto. Se a gente somar isso, dá o total? Fulano, faz aí. E se eu dividir em 3 vezes? Se eu dividir 3 partes, quanto é que dá? Gente, olha como é que era muito mais inteligente, né? Pestalozzi, na sua forma de educar as pessoas, ao vivo e a cores, né? Agora a gente vai no quadro e põe bolinha, né? Pauzinho, né? Assim, será que aquela criança ela consegue ver e observar a natureza? Produzindo, criando, e naquela mesmo pé de laranja, ele falava de biologia. Aquele mesmo pé de laranja, ele ensinava sobre as épocas do ano, sobre o desenvolvimento, agora está na época da floração, agora está assim. Ele aproveitava todo aquele ambiente, observava a posição do sol, marcava a posição da sombra
Olha, nós estamos em tal data, olha a sombra onde que está. Depois ele marcava de novo tal período. Era uma aula que ele dava o tempo todo, usando da natureza. Ficava fácil de aprender, não ficava? Ficava muito fácil de aprender. E aí ele continua. Por isso, o Espiritismo não tem a pretensão de ter a última palavra sobre todas as coisas, mesmo sobre aquelas que são de sua competência. Olha que interessante isso, hein? Os guias da humanidade disseram a Kardec que, está lá na questão 628 do Livro dos Espíritos, não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar. Olha que sensacional isso. Tudo, desde lá de Hermes Trismegistro, no Egito, 5.000, 7.000 anos atrás. Hermes Trismegistro, gente, ele trouxe 7 leis. A primeira lei dele fala do mentalismo, e ele fala que o todo é mente. Isso me lembra a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Que é o todo? Que é o todo? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, há 5, 7 mil anos atrás, Hermes Trismegisto já falava isso. O todo é mente. Tudo se cria primeiro na mente, para depois se tornar material. Que sensacional. E uma das leis que ele traz também é a lei da causa e efeito, que a gente acha que é novidade, né? 7.000 anos atrás. Nossa, sensacional. Hermes Trismegistro. Sensacional. Não há para o estudioso, para nós, nenhum sistema filosófico que seja antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque tudo contém os germes de grandes coisas, de grandes verdades. Graças à chave que nos dá o Espiritismo, para uma multidão de coisas que puderam, até aqui, vos parecer sem razão e da qual hoje a realidade vos é demonstrada de maneira irrecusável. A doutrina espírita veio em 18 de abril de 1857, 170 anos. Agora é que nós estamos ruminando ela, degustando ela. Agora, 170 anos. Está começando a entrar, e nós estamos começando a fazer as conexões com o antigo. E aí o Hamed volta ao Jung, ele fala assim, para Jung, toda criatura traz uma aptidão para a autotransformação, o que ele chamou de individuação. Toda criatura tem uma aptidão para a individuação e definiu-a como um processo de desenvolvimento pessoal. A mamãe e o papai podem fazer o que eu tenho que fazer? Papai e a mamãe podem ir na escola para mim? Papai e mamãe podem comer para mim? Consegue entender isso? Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que me amar. A pessoa mais importante, já falei isso aqui muitas vezes, a pessoa mais importante na nossa vida, quem é? Nós. Nós viemos aqui para nos salvar. E Deus nos oportuniza a reencarnação com esse objetivo. Ah, Thelma, mas eu vou ter que cuidar de fulano, beltrano? Sim. Mas durante esse processo que você está cuidando, você precisa se tornar uma pessoa melhor. Porque senão a gente vai desencarnar, e na hora que a gente desencarnar, vai virar para a gente, e aí, Thelma, como é que você está? Eu falei, tô do mesmo jeito, porque eu fiquei o tempo todo cuidando de fulano. Eu falei, então você vai ter que voltar? Já pensaram nisso? Então você vai ter que voltar. Ah, não, mas eu cuidei de fulano. Pois é, mas você esqueceu de fazer a sua luz brilhar. Não é isso que Jesus fala? Brilhe a sua luz, a luz do marido, da esposa, do filho, da sogra, do sogro, do vovô, da vovó. De quem Jesus fala que a luz tem que brilhar? A minha. E ela brilha na hora que eu cuido bem.
Não é que eu não tenha que cuidar, né, gente? Eu falando, agora então eu não vou cuidar mais. Não, não é isso que eu estou falando, não. Brilha a minha luz, eu me torno uma pessoa melhor com a forma, do jeito que eu cuido do outro. Que antes eu tinha falta de paciência. E aí eu começo a estudar, começo a refletir, começo a ficar mais paciente. Não é que eu estou melhorando? Aí eu começo a fazer aquilo que me é de grande aborrecimento. Eu começo a ter alegria com aquilo. Eu começo a usar da sabedoria na forma como eu faço aquilo. Limpei na casa. Nossa, mas a casa é uma canseira. Aí um belo dia você fala assim, mas eu não estou limpando a minha casa. Eu não estou limpando a minha casa. Eu não estou limpando a casa, não é por causa de fulano e por causa de Beltrano. Eu estou limpando a casa porque ela é de Deus. Mudou, não mudou, gente? Não mudou? Eu estou limpando as coisas do Senhor, que me favorecem em tudo. Então aquela limpeza da casa não vira mais um peso. Não vira. Porque eu começo a fazer a minha luz brilhar. E Jung está falando isso, essa individuação. Cuidar de mim. Amigos, amigas, não esqueçam isso. Nós viemos aqui com o compromisso de sairmos daqui melhores. Nós precisamos continuar com essa nossa caminhada. E ele fala assim, um processo de desenvolvimento pessoal em que a criatura se torna uma personalidade unificada, ou seja, um indivíduo, um ser humano indiviso e integrado. A individuação está inteiramente voltada para o equilíbrio. A individuação está inteiramente voltada para o equilíbrio entre o ego, que é o centro da consciência, e o self, que é o centro da psique. E para o aprimoramento e interação constante e criativa entre eles. Preciso aprender a usar esses dois elementos, a consciência e a minha psique. As criaturas ligadas excessivamente ao sistema ilusório do ego, do centro da consciência, são afeitas a um zelo religioso obsessivo, que pode levá-las ao extremo da intolerância. Possuem uma fé cega, as criaturas ligadas ao ego. Possuem uma fé cega, o hábito de polemizar com exaltação, visto serem impacientes e inquietas, exageradamente ajustadas a uma vida impecável. Denominam-se pessoas de hábito. Eu tenho que fazer isso na segunda, eu tenho que fazer isso na terça, tem que ser assim na quarta, na hora que eu entro no centro, tem que fazer assim, as coisas têm que ser assim, elas são e exigem que tudo seja impecável. Estão presas a este padrão de pensamento. Abre aspas. Só eu sei como as coisas são ou devem ser feitas. Fecha aspas. Pessoas duras, né, gente? O fanatismo é filho dileto do ego. É uma adesão cega a uma ideia, sistema ou doutrina. Os fanáticos se irritam facilmente com tudo aquilo que possa ser contrário ao que eles consideram tradicional, imutável e verdadeiro, defendendo um status quo rigoroso quanto à política, à sociedade e à religião. É assim e ponto. Não se permite refletir sobre tudo. Amigos, amigas, nós sabemos muita coisa, não sabemos? Nós sabemos muita coisa. Vou contar um segredo para vocês. Nós vamos ter que abandonar isso tudo. Porque nós não sabemos direito. Nós não sabemos. Nós sabemos amar? Não. Nós sabemos ser paciente? Não. Nós sabemos ser alegres? Não. Nós sabemos ser bondosos? Não. Nós temos resquícios. E a referência de amor é o Cristo. Nós amamos como Ele? Não. Então, tá vendo como é que é interessante isso? E nós precisamos estar preparados para essa mudança. Eu preciso fazer. Sabe quando lá no Evangelho fala que Jesus, né, sobe ao monte e lá tem a transfiguração, ele fica limpo? Se a gente subir no monte, nós vamos aparecer limpinho, gente?
Não vamos, vamos? Não vamos. Então, qual que é o nosso objetivo? Não é chegarmos a essa possibilidade de estarmos limpos? Então, todos esses nossos equívocos, nós vamos ter que deixar para trás. E isso é muito legal da gente pensar, porque vocês lembram de Jesus caminhando com Judas? Jesus desconfiava, não desconfiava? Que alguém iria traí-lo? Jesus desconfiava, não desconfiava? O que Jesus fez com Judas? Dispensou? Curioso isso, né, gente? Jesus permaneceu com ele até o último momento, torcendo para ele acordar. Falei assim, não, deixa ele conviver comigo durante 3 anos. Quem sabe o coração duro dele, né? Dessa fé cega, dessa força, quem sabe vai entrar uma frestazinha de luz nesse coração e ele muda. E aí no último momento Judas ainda chega com os soldados. Jesus fala assim, eu preciso dar a última chance para ele. E fala para ele, né? Para todos nós, né? Jesus fala isso para nós todo dia, né, gente? Quando a gente vai trair ele, não é? Porque todo dia a gente trai Jesus, não trai? Todo dia a gente não trai Jesus? Todo dia a gente traz Jesus. A Jesus chega para nós e para Judas e fala assim, aqui vens, amigo, e dá um beijo. Olha só que interessante. A gente vai estudando, vai refletindo, e a gente vai vendo o que é amor. Não descola. Jesus não descola de Judas. E Pedro? Jesus não desconfiava que ele ia ser negado? O que ele faz com Pedro? Espanta? Não. Junto, nós precisamos andar junto com Cristo, independente das nossas más tendências. Independente da situação em que a gente esteja. Cola no homem. Cola nele, que é o melhorzinho que a gente tem. Então nós vamos ter que nos transformar. Gente, e com amor, viu? Com tranquilidade, com esforço, mas sempre à luz desse evangelho maravilhoso. E aí continua o nosso querido Hamed. O fanatismo, esse eu falei. Religiosos intransigentes são considerados pessoas dogmáticas. Exigem de si mesmos e dos outros uma vida puritana e de retidão extremada, como forma de compensar suas dúvidas indecorosas e seus desejos reprimidos, que eles cultivam de forma inconsciente ou não. Nós fazemos muito isso, né? Tem hábitos conscientes e hábitos que são inconscientes no próprio mundo interior. Baseiam sua maneira de agir em teorias e estudos arcaicos e seguem modelos e padrões obsoletos. São observadores literais de leis consideradas como certas e indiscutíveis e esperam que as pessoas as aceitem sem qualquer questionamento. Gente, isso é tão interessante, né? Eu lembro do meu pai, minha mãe, né? A gente perguntava as coisas para ele, né? Papai, por que isso? Mãe, por que disso? Porque é. Para, menino chato, perguntando as coisas, tanto de porquê, de pra quê, né? Porque é assim. Aí eu com todo carinho com os padres, né? Eu disse, padre, mas por que disso? É o mistério. Naquela época, gente, o Telmo aceitava o mistério. Hoje eu não aceito mais. Fui católico, aquela coisa toda, tenho muito carinho, o catolicismo fez um grande trabalho em mim. Eu sou o devedor do catolicismo. Mas um dia as perguntas vieram com mais força, eu achei aqui. E eu brinco muito, né? Eu falei assim, o dia que aparecer coisa melhor, eu vou embora do espiritismo, viu, gente? Eu vou embora. Porque aqui ele está falando que a gente precisa estudar o tempo todo, buscar as melhores coisas o tempo todo, a gente não pode parar. E vou contar mais outra coisa. Papai do céu, sabendo que a gente precisa de coisa melhor, ele vai enviar. Porque ele é pai, né? Ele não é padrasto não, né? Ele sempre ajuda. E aí ele continua. Os indivíduos que estão conectados com o self, que é a psique, vivem as necessidades do presente, olham tudo que está acontecendo e respondem a elas através de uma análise. A análise. A gente responde ao presente através de uma análise.
criteriosa das pessoas, dos fatos e dos acontecimentos. Utilizam-se do exame paciencioso, olha só como é que é interessante, né? Utilizam-se do exame paciencioso. Thelma, eu tenho que fazer isso. O que você acha? Faço ou não faço? Qual que deve ser a resposta? Posso pensar? Posso pensar? Porque eu não sou obrigado a responder sim ou não. Posso pensar a respeito? Posso te responder daqui a 2 dias? 200 anos? 2000 anos? Porque a minha resposta pode fazer com que ele haja de uma forma equivocada, porque eu posso estar analisando com rapidez e equivocadamente, porque eu não sei. E aí, muitas das vezes, né, a gente termina a palestra, a pessoa fala, olha, na minha casa acontecendo isso, isso e isso, o que você acha que eu devo fazer? Eu falo assim, vamos procurar no Evangelho, que Jesus sempre responde, vamos estudar, que eu não vou colocar a minha resposta, se tem a resposta do Cristo, para que eu vou colocar a minha? Não tem necessidade. Aí a gente coloca a do Cristo. Aí ele continua dizendo, utilizam-se do exame paciencioso e da reflexão sapiencial da consciência para elaborar cogitações sobre a vida e sobre si mesmos. Por estarem mais sintonizados com o self, conquistaram a fé raciocinada e alicerçada na paz de espírito, na razão e na coerência. Olha que bacana, gente. Quando a gente consegue, né, unir tudo isso, a paz de espírito, a tranquilidade, a paciência, com a razão e a coerência. Tem como forma de procedimento respeito aos direitos humanos, de liberdade de expressão, de individualidade, de ir e vir, de intelectualidade, de consciência, enfim, os direitos considerados inerentes ao homem como ser social, independente de raça, país, sexo, idade e religião. Esses que estão lúcidos são pensadores versáteis e originais. Têm propósitos definidos, buscam alcançar pacienciosamente em seus estudos e reflexões uma síntese racional e lógica a respeito do físico e do espiritual, do real e do imaginário, do indivíduo e da sociedade. Bacana isso, né? Quando a gente começa a se tornar lúcido, adoro essa palavrinha, gente, lucidez. A gente precisa ter em todos os momentos paciência conosco, com aqueles que caminham conosco, porque eles também, gente, são espíritos reencarnados que estão pelejando como nós. E a gente precisa ter paciência com aquele companheiro que caminha conosco. Bacana? Que sejamos mais pacientes à luz dos ensinamentos de Jesus. Obrigado a todos, que Jesus abençoe, que a gente tenha um 2024 maravilhoso, estudando aqui no nosso querido Cantinho de Jesus.